Então, recapitulando aqui, gente. Recapitulando, então vamos pegar aí da parte final da última aula e aí a gente dá continuidade. A planta, então, ela tem o xilema e o floema. E aí o que foi falado? Num resumo muito breve, há um carregamento de açúcares nessa extremidade aqui do floema, do tubo crivado. E aí eu comentei na última aula as formas de carregamentos, apoplasto, simplasto, que tem gasto de energia, enfim. E isso, gente, das células aqui, as células que se encontram nas folhas, as células do mesófilo foliar, ou células parenquimáticas, né? Parênquima clorofiliano. Elas produzem o açúcar na forma de sacarose, né? Que é a forma de transporte. E aí eu até falei que existem células específicas que auxiliam os tubos crivados. E essas células são células companheiras. Tá? Células companheiras auxiliam os tubos crivados nesse carregamento de sacarose. E associado a isso, gente, aqui no xilema tem transporte de água. Aquele mecanismo que eu falei para vocês de transpiração, tensão, coesão. Então, as plantas perdem água na forma de vapor, mas um pouco dessa água é deslocado aqui, ó, exatamente para o tubo crivado do floema. Porque a água ela é atraída do meio hipotônico para o meio hipertônico, a osmose, gente. Então, vejam só, há um carregamento aqui de sacarose por transporte ativo, e isso faz com que a água saia do xilema em direção ao floema por osmose. Então, aqui, gente, com a entrada de água, vai criar aquele fluxo de massa. Vai criar um fluxo de massa fazendo com que a seiva elaborada desça. Né? E ela vai descer, por quê, gente? Porque nessa outra extremidade, então vou colocar aqui, eu fiz até o final, na outra extremidade, que é a extremidade dreno, então aqui pode ser uma raiz, pode ser um caule, um fruto, uma flor. Nessa outra extremidade, então aqui é o caso da raiz, vamos aqui assumir aqui, ó, a raiz. E essa raiz existem células de reserva. Aí o açúcar, gente, o açúcar que vai chegando nessa extremidade, ele tem que sofrer o que a gente chama de descarregamento. Então, uma vez aqui, nessa outra extremidade do floema, tem que haver o descarregamento. E por que isso é importante, gente? Isso é importante para manter, gente, esse potencial, essa diferença de gradiente. Uma extremidade com muitos açúcares, a outra extremidade com poucos açúcares. Se não houvesse o descarregamento, gente, se isso aqui não acontecesse, essa extremidade ia ficar tão repleta de açúcares que as concentrações tenderiam ao quê? A se igualar. Então, não haveria mais transporte descendente, porque as concentrações estariam o quê? Iguais. Então, a sacarose, por fluxo de massa, chega até a outra extremidade do floema, sofre o descarregamento até chegar às células de reserva da raiz. Bom, o assunto aí, gente, nós paramos nesse ponto, descarregamento. E o descarregamento, gente, ele até chegar a essas células aqui, ele pode ser via simplasto
ou apoplasto. Então, a sacarose ela vai chegar até a célula de reserva por meio desses dois mecanismos, o chamado descarregamento. E por isso, gente, que tem essa imagem aqui, ó, que mostra essa via de descarregamento simplasto. Então, para que vocês entendam, aqui é o tubo crivado, aqui é a célula do floema, tubo crivado. Aqui, gente, é parênquima vascular. É um parênquima, é uma célula adjacente que fica do lado do tubo crivado. Então, parênquima, até essa célula aqui, que faz parte de um tecido de reserva. Então, essa última célula representa essa aqui, ó. E entre o floema e o tecido de reserva, existem parênquimas, que eu coloquei de verde, são chamados parênquimas. Opa, me perdi aqui. São chamados de parênquima vascular. Então, vejam só, a sacarose, dentro do floema, dentro do tubo crivado, passa para essas células aqui do parênquima vascular, parênquimas que estão ao lado do floema, via plasmodesmos, até chegar à célula de reserva. Aqui, gente, essa célula de reserva, ele coloca aqui, ó, tubérculo da batata, que é um caule subterrâneo, ápices radiculares, que é a ponta da raiz, ou seja, é o tipo de dreno. Tá? Ele está mencionando aqui esses tipos de dreno, ou seja, que os açúcares vão chegar ao final. Então, o descarregamento aqui é totalmente via simplasto. Vamos pegar essa aqui, ó, esse modelo C. A sacarose, veja, quando ela tem que sair do tubo crivado, vai para um espaço aqui entre as células, é apoplasto, para depois entrar no parênquima vascular via simplasto e assim termina até a célula de reserva. Então, aqui é um modelo de descarregamento que tem a participação via apoplasto e depois a via simplasto. Olha o D aqui, ó. Pode ser isso aqui também. Tubo crivado, passa para o parênquima vascular, para as células adjacentes, via simplasto. Depois o açúcar tem que sair via apoplasto para depois entrar na célula. Uma confusão, né, gente? Então, o descarregamento, eu vou colocar aqui, ó, em resumo. Os açúcares estão no floema. Até chegar à célula de reserva, esse trajeto aqui pode ser totalmente via simplasto, passando por dentro das células, pode ser via apoplasto e depois simplasto, certo? Os açúcares saem do floema apoplasto. Depois acabam entrando nas células adjacentes até chegar à célula de reserva. Pode ser simplasto, apoplasto, e, por fim, gente, via apoplasto. Deixa eu explicar esse último aqui, ó. Esse último aqui, essa imagem aqui, ó. Ó, o tubo crivado, que é a célula do floema. Aqui a sacarose, gente, a sacarose sai do tubo crivado. Ela sofre a ação no apoplasto, gente, no espaço intercelular ou na parede celular. Essa sacarose sofre uma reação
mediada por uma enzima chamada invertase, transformando a sacarose em monossacarídeos, frutose, glicose. Por isso que tem aqui hexose. Hexose, gente, são 5 carbonos. Então, a glicose ou frutose consegue entrar na célula de reserva, na célula do dreno, com gasto de energia, ou seja, entrando pela via simplasto. Ok? Então, o descarregamento totalmente na via apoplasto e a entrada na célula, obviamente, tem que ser via simplasto. Tudo isso só para a gente falar de descarregamento. Tá? O mais importante de toda essa história, tem que haver a saída da sacarose do floema para a célula de reserva, por conta de manter essa diferença de potencial, fazendo com que a seiva elaborada desça constantemente para os órgãos dreno. E aí, se você quiser maior detalhamento, esse descarregamento pode ser via simplasto, apoplasto, né? Os dois, um apenas, enfim. Aí isso depende muito, gente. Isso depende muito. Olha, aqui, ó, totalmente simplasto, esse carregamento, tem aqui o tubérculo da batata. Olha a cana-de-açúcar, ó, totalmente via simplasto. Aí, se eu pego aqui, ó, a cenoura e a beterraba, ó, são raízes de reserva, raízes tuberosas. O descarregamento inicialmente é apoplasto e depois totalmente via simplasto. Aqui, frutos de uvas, citros. Olha as sementes, é o inverso. Inicialmente é simplasto e depois esse descarregamento termina com apoplasto aqui e depois volta a ser simplasto. Gente, deixa eu interromper aqui e voltar na sala aí. Conseguiram entender isso aí, gente? Confundiu bastante ou está valendo? Ok? Então, vou continuar. Estava verificando aqui o bate-papo aqui. E retornando. Agora, gente, então, o importante é que esses mecanismos de transporte, tá? Então, aqui, de água e sais minerais, e depois aqui de água e açúcares, né? Eles estão interligados. Inclusive, gente, alguns sais minerais transportados aqui pelo xilema, eles podem ser redistribuídos via floema. Quando essa água passa aqui para o floema, pode levar consigo sais minerais e redistribuir esses sais minerais juntamente com a seiva elaborada, juntamente com os açúcares. Mudando a tela agora, gente. Então, um assunto extremamente importante é a nutrição mineral. Olha, os sais minerais, gente, eles são adquiridos na forma de quê? São adquiridos na forma de íons inorgânicos. Então, aqui, ó, adquiridos na forma de íons inorgânicos. Olha, gente, só recordando, a absorção desses sais minerais, desses íons inorgânicos, pode ser o quê? Pode ser por interceptação radicular, raiz crescendo em direção aos sais minerais, né? Por difusão. Então, existem mecanismos para absorção. Por conta de quê, gente? Porque esses sais minerais, eles vão desempenhar funções biológicas. Então, desempenham funções biológicas.
E são funções essas, gente, sem as quais as plantas elas não cresceriam, elas não seriam produtivas, elas nem completariam o seu ciclo de vida. Então, aqui desempenham funções biológicas. Tamanha importância desses sais minerais. Isso é tão importante, gente, isso é tão importante que a formação de vocês têm lá a fertilidade do solo, não sei se é física do solo, vocês têm a disciplina só para estudar o solo, o componente solo, por conta da carência desses sais, desses minerais. Né? Por isso, gente, que existem os fertilizantes. Os fertilizantes são empregados o quê? Para corrigir essa carência de minerais no solo. Então, só para vocês terem uma noção, dos fertilizantes aplicados no solo, de uma forma geral, gente, menos da metade são absorvidos. Por conta de quê, gente? Porque o solo tem toda uma dinâmica. Né? Com a questão das chuvas, gente, pode haver a lixiviação. A lixiviação, gente, é o carreamento desses sais minerais, desses adubos. Então, pode levar esses adubos para áreas mais distantes. Pode haver, juntamente com a água, gente, a percolação. A percolação é a infiltração. A tal ponto que esses sais minerais podem alcançar o quê? O lençol freático. Então, muito do que é aplicado no solo, gente, ele acaba se perdendo destas formas aí. Lixiviação, percolação. Então, uma fração muito menor é que é aproveitado pelas plantas. Mas, de qualquer forma, faz-se necessário essa correção aí, esse acréscimo de fertilizantes para suprir essas carências. E por isso, gente, que existem, né, os elementos que são considerados como elementos minerais essenciais. Quais são os critérios, gente, para serem considerados como elementos químicos, né, essenciais, elementos minerais essenciais? O primeiro requisito é que estejam diretamente, esse elemento químico, ele esteja diretamente envolvido no metabolismo da planta. Então, diretamente envolvido no metabolismo da planta. Um exemplo, gente, aí que eu posso colocar aqui é o magnésio. O magnésio, gente, ele é molécula central da clorofila. Acho que eu já cheguei a falar isso com vocês em um outro momento. Então, aqui, ó, magnésio, clorofila, só para relembrar e pegar aqui rápido. Então, ó, o magnésio é um elemento essencial, nitrogênio é essencial. Por quê, gente? Se faltar no solo magnésio, não tem clorofila. O processo fotossintético vai ser comprometido. Se não tiver nitrogênio disponível no solo, gente, vai comprometer a síntese de clorofila, consequentemente não haverá o processo fotossintético. Por isso, diretamente envolvido no metabolismo. O segundo requisito, gente, para ser considerado como essencial, é que na ausência desse elemento, a planta não completa o seu ciclo de vida.
Então, na ausência, a planta não completa o ciclo de vida. Não completa o ciclo de vida. E por último, gente, o terceiro item é que esse elemento químico, gente, esse elemento essencial, ele não pode ser substituído por outro. Então, por último aqui, não pode ser substituído por outro. E por isso o nome essencial. Ficou aí um pouco misturado, gente, mas acho que dá para pegar, né? Então, esses são os 3 requisitos para os elementos serem considerados elementos químicos essenciais. Nós temos aí na tabela de elementos químicos, né, muitos elementos químicos, mas essenciais às plantas são poucos. E aí eu vou abrir uma nova tela aqui para listar esses elementos químicos essenciais. E existe até uma classificação. Aqueles, gente, que são necessários em grandes quantidades, que a concentração no tecido é alta, são chamados de macronutrientes. Macronutrientes. Então, encontrados em alta concentração, nos tecidos. E micronutrientes, o inverso, né? Micronutrientes são aqueles que são encontrados em baixa concentração, em baixíssima concentração nos tecidos. Então, baixa concentração nos tecidos. Quais são eles, gente? Vou listar aqui, ó. Macronutrientes. Tem o nitrogênio, tem o fósforo, tem o potássio. A razão aí dos fertilizantes, gente, a concentração é tão grande, né, desses elementos químicos aí, que os fertilizantes são conhecidos como NPK, em diferentes formulações, né? Então, NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, tem a sílica, tem o cálcio, magnésio e o enxofre. São os macronutrientes. Micronutrientes, mas também igualmente importantes, né? Que na falta deles a planta não consegue sobreviver, ela não será produtiva. Então tem o ferro, o cobre, né? Zinco, o manganês, o molibdênio, o boro, também tem o cloro, o níquel, e também, gente, o sódio. Tá? São exemplos de micronutrientes. Talvez você tenha pensado aí, e o carbono? E o hidrogênio? E o oxigênio, gente? Por que não? Porque esses aqui, gente, a planta ela adquire por meio da água, então ela vai obter aí o carbono e o oxigênio. Se for por meio do ar, aí já vai ter o próprio oxigênio, né?
o O2, pode ter o CO2. Então, aí a planta ela consegue adquirir... Oi? Professor, a planta absorve oxigênio puro junto com o gás carbônico? Eu sempre imaginei que era só o gás carbônico. Não, na realidade, ela vai absorver Na realidade, é o seguinte, esse aqui, o CO2, quando ela faz atividade fotossintética, né? E esse segundo aqui, quando ela faz a respiração. Então, de uma forma ou de outra, ela acaba metabolizando esses elementos, né? Não seria, é só uma forma de dizer que não é via solo, entendeu? Entendi. Eu estava pensando só na fotossíntese. Não, aí tem a respiração, por isso. Então, como eles acabam utilizando um ou outro aí, por isso que não enquadra aqui nesses macro e micronutrientes, né? Que seria o foco aí olhando para o solo. Olha, gente, como é que se chegou a essa situação dos macronutrientes, dessa classificação aí entre macro e micronutrientes, e como que foi determinado que eles são essenciais? Teve que se fazer um estudo do solo. Um estudo do solo. E existem diferentes tipos de solo, é muito complicado, gente, você estudar, porque o solo tem toda uma dinâmica, enfim, às vezes você pode achar que o que está acontecendo na planta é por influência, pela ausência de um elemento químico, quando na realidade não é, por falta, é um outro fator que tá interferindo na produtividade da planta. Então, como uma forma de ter algo mais controlado, foi feito um estudo, gente, mas naquele sistema que é de hidroponia. A hidroponia, gente, já é o cultivo que é o cultivo sob uma condição de solução. Então, a água e os sais, né? E aí é possível você controlar, né? Tirar exatamente um elemento químico e determinar se ele tem ou não interferência no desenvolvimento da planta, para você conseguir afirmar que ele é essencial ou não. Então, utilizaram a hidroponia aí, gente, mais pelas essas condições, por uma condição mais controlada, né? De se poder afirmar que isso está influenciando ou não no desenvolvimento da planta. E aí, gente, foi se estabelecendo com esses estudos, né, as funções, né, e também os sintomas que ocasionam a carência desses minerais na planta. Então, aí falando de sintoma, ou sintomas, né, os sintomas, gente, eles são desencadeados, o quê? São desencadeados por um suprimento, né, inadequado desses elementos químicos essenciais. Então, suprimento inadequado que acaba aí resultando, né, inadequado, que resulta numa desordem nutricional. Então, acaba aqui desencadeando aí alguns problemas, né, de origem nutricional. Olha, então, por exemplo, a gente vai começar a mencionar aí alguns dos sintomas, das funções e sintomas de cada. A gente vai ter que falar aí de cada elemento químico, né? Então, eu vou listar aqui o primeiro, que é o macronutriente, né? Que é o nitrogênio. Olha, gente,
O nitrogênio tem várias funções aí. Eu diria que a principal aí, ó, é uma função estrutural. Por quê? Porque o nitrogênio, gente, ele faz parte da estrutura do DNA, ele faz parte da estrutura das proteínas. Então, vamos olhar aqui, ó, só de curiosidade, o DNA, porque o DNA, gente, lá é uma cadeia, né, de fita dupla, e ele tem unidades, e essas unidades são chamadas de quê? Essas unidades são chamadas de nucleotídeos. Então, eu tenho um nucleotídeo, embaixo vai ter um nucleotídeo correspondente, e aí, quando a gente olha com detalhes, então aqui, ó, quando a gente olha esse nucleotídeo em detalhes, a composição dele, a gente lembra lá em biologia celular, ou citologia, ou biologia celular, não sei como é que era o nome da disciplina aí de vocês, que era assim, fosfato, um grupamento fosfato, mais um açúcar, no caso a desoxirribose, e mais o quê? Uma base nitrogenada. Aí tem aquelas 4 bases nitrogenadas lá, uracila, timina, guanina, citosina, adenina. Então, gente, no caso do DNA aqui é timina, né? Então, a gente já observa aqui, ó, base nitrogenada. Então, vejam só, a falta de suprimento adequado de nitrogênio vai desencadear um problema estrutural. Por quê? Porque o DNA ele não vai ter matéria-prima, porque o DNA é composto de nucleotídeos, e esses nucleotídeos precisam de base nitrogenada, precisa de algo que tenha na sua constituição nitrogênio. E aí, gente, a inexistência ou a falta de nitrogênio suficiente vai comprometer o quê? Vai comprometer o crescimento, por exemplo, da planta. Como é que a célula, como é que é o crescimento, gente? Por mitose. E mitose, gente, é quando uma célula se divide o quê? Em 2 células. Ó, a gente não está falando de crescimento da planta, aumento do número de células. Mas vejam só, para aumentar o número de células, vai precisar de quê? Vai precisar de DNA. E se faltar nitrogênio, não tem como fabricar mais DNAs. Né? Aí não sei se vocês se lembram lá, gente, que antes da mitose tem a replicação do DNA. Então, como é que um DNA geram 2 DNAs? Numa fase chamada intérfase, que há a replicação do DNA. Um DNA se formam 2 DNAs. Para que aconteça a mitose, a divisão celular. Então, nem há mitose, porque não houve a replicação antes, não houve a formação de 2 DNAs para justamente formarem 2 novas células. Eu mostrei aqui, gente, que o nitrogênio, ele está lá, proteínas, estrutural proteínas. Então, vamos pegar aqui, ó, a proteína, gente, a clorofila, que é o pigmento fotossintético, né? Não sei se vocês vão recordar lá, quando a gente falou de fase fotoquímica, que tem lá fotossistema 1, fotossistema 2, são clorofilas. Aquele complexo antena, são vários pigmentos fotossintéticos, absorvendo energia solar em diferentes comprimentos de onda. Enfim, existem várias clorofilas. E essas clorofilas são proteínas. E essas proteínas precisam de nitrogênio. E eu vou provar isso para vocês.
Quando a gente vai lá na base, lá olhando lá, proteínas são formadas por aminoácidos. Um aminoácido, mais outro aminoácido, mais outro aminoácido. Vai formar uma proteína, que é uma proteína pequena. Mas quando eu olho o aminoácido, ó aqui, ó. Quando eu olho o aminoácido, vamos copiar aqui, ó. Aí, gente, isso tudo aqui é um aminoácido. O aminoácido ele tem um radical, um grupo carboxila, hidrogênio e um grupo amino. O que, que tem nesse grupo amino? Nitrogênio, gente. Tá certo? Em cada aminoácido desse leva um nitrogênio. Um nitrogênio aqui, um nitrogênio aqui, um nitrogênio aqui. Por quê? Porque os aminoácidos têm na sua constituição nitrogênio. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Se não houver presença de nitrogênio, não há formação da proteína clorofila. E um dos sintomas, vejam, um dos sintomas da carência de nitrogênio, gente, é a chamada clorose. Por não conseguir fabricar clorofila, pela ausência de nitrogênio, vai desenvolver a clorose. A clorose, gente, é um amarelecimento aqui, ó. Olha. Mas tem outros fatores também que geram a clorose, né, professor? Não, tem outros fatores, tem outro, inclusive outros tipos de elementos essenciais que causam a clorose, né? Mas um deles aí é o nitrogênio. Tem aqui, eu vou até colocar aqui, me parece que o potássio é clorose marginal, ou seja, é que fica nas margens, a borda das folhas que vai ficar amarela. Então, nessa questão aí da clorose, tem diferenças também quanto à ausência de alguns nutrientes aí, inorgânicos, né? Alguns minerais. Então, como um todo, aqui eu falo assim, essa clorose na folha inteira, praticamente, são folhas mais velhas, pela falta de clorofilas. Né? Então, está aí a questão do nitrogênio. Se eu avançar aqui falando de proteínas, eu só comentei aqui das clorofilas. Mas, por exemplo, todo o processo fotossintético, vou colocar aqui, ó, esquema Z, ó. Esse esquema Z, vou pegar aqui a foto melhor aqui. Esse esquema Z é aquele lá que a gente, da etapa fotoquímica lá, de absorção da energia solar. Aí, essas reações químicas aqui, gente, está aqui, cadeia transportadora de elétrons, são reações químicas. Isso aqui, gente, são proteínas enzimáticas. Tem aqui plastoquinona, plastocianina, ferredoxina. Como são proteínas, necessitam de nitrogênio. Veja que não é somente aqui na clorofila, não. O problema é muito mais sério. Em todas as outras enzimas, tem a falta de nitrogênio vai desencadear aí um problema muito mais sério. O processo fotossintético é comprometido com a falta de nitrogênio. Aí a gente passa agora para um outro elemento químico aqui. Vamos colocar aqui agora o fósforo. O fósforo, gente, como uma função aí, eu diria que uma função principal estrutural. E por que eu falo estrutural?
porque ele vai estar lá no DNA, especificamente lá nos nucleotídeos que compõem o DNA. Os nucleotídeos tem lá, gente. Eu acabei de mostrar para vocês um grupamento fosfato, o açúcar, que é desoxirribose, e base nitrogenada. Então, os nucleotídeos têm fosfato, tem fósforo. Eu posso falar também da membrana plasmática, gente. A membrana plasmática, ela tem o quê? Fósforo, né? Fosfolipídios, ou seja, fósforos associados aos lipídios. Então, vejam bem, gente, a carência, né, o suprimento inadequado de fósforo vai comprometer, gente, todo o desenvolvimento da planta. Desenvolvimento, crescimento. Por quê, gente? Vamos falar aí de crescimento aí, ó. É aquele caso também do nitrogênio. Uma célula precisa acabar formando duas células. Mas veja, isso aqui é o quê? Isso aqui que eu estou assinalando aqui, ó. Isso aqui é membrana plasmática. E para fabricar membrana plasmática para essas duas células, precisa de fosfolipídios. Mas veja bem, ela não vai ter o ingrediente necessário porque está faltando aqui fósforo. E lembrando, esse fósforo, como é elemento químico essencial, eu disse que uma das regras é ele não pode ser substituído por outro elemento químico. E a gente sabe disso pelas membranas plasmáticas lá, olhando das células, né? Elas só aceitam fósforo associado aos lipídios. Olha, então o fósforo aí, né, presente aí no DNA, nos fosfolipídios, aí, ó, só lembrando aqui também outro caso, ó, os ATPs, adenosina trifosfato, ou seja, gente, é a moeda energética, né? A todo momento precisa produzir energia dentro das células, ATPs, sob forma de ATPs. E os ATPs necessitam de fósforo, está aqui. Então, realmente, o dano é muito grande, gente. E um dos sintomas da carência, né, de fósforo é uma coloração verde escura. Então, aqui, ó, coloração verde escura das folhas. Olha, então, como tem muitos elementos químicos, a gente nas aulas aí, pós esse intervalo, a gente vai conversar a respeito dos outros macronutrientes, dos micronutrientes, suas funções. Eu tenho uma pergunta aqui para a turma, e eu vou ter que abrir uma nova tela, deixa eu ver aqui, acho que não vai ser necessário, não. A pergunta é o seguinte: tem uma área, sei lá, um alqueire de terra, tamanho que for. E aí você faz o plantio lá nessa área. A pergunta é o seguinte: começou a apresentar um sintoma nessa aqui, ó. Sintoma. A pergunta é: o problema pode ser deficiência nutricional ou desencadeado por alguma praga? Vocês sabem responder? Pode ser os dois, professor.
E por quê? Porque ali pode ter uma mancha de solo não conhecida, mas pode ser que a praga tenha começado a atacar ali também. Olha, eu vou voltar aqui eu estava olhando aqui o bate-papo aqui. Acontece o seguinte, gente. Quando normalmente é uma deficiência nutricional, que é o problema da carência aí de algum elemento químico, né, essencial, ele é muito provável que ele acabe desencadeando, talvez não em todas as plantas, mas em várias. Se o problema for no solo, afeta aí uma quantidade muito maior ao mesmo tempo de plantas. Quando é uma praga, gente, quando é uma praga, já começa o quê? Ele já começa algo mais local e gradativamente ele vai o quê? Ele vai se espalhando, né? Então, para quem está no campo, que acompanha o dia a dia, ele tem essa percepção aqui. Então, pragas começa com um número limitado e vai avançando para as outras plantas. E quando é deficiência aí nutricional, normalmente afeta uma quantidade muito maior ao mesmo tempo. Esses são indicativos aí para algumas diferenças. Embora tenham esses sintomas muito específicos, né, que já mostram qual é o problema. Mas aí já vai essa dica aí. Certo? Olha, pergunto aí à turma, voltando aqui, né, com o pessoal, alguma dúvida aí, gente, da aula de hoje, que eu possa auxiliar vocês?